Boa noite. Estou eu aqui mais uma vez, não sei que horário é agora, mas deve ser perto das 10 e pouquinho da noite. Vim aqui fazer mais um vídeo, né, para o canal. Quem quiser se inscreva, quem não quiser não tem problema, não precisa se inscrever, não é obrigado a assistir esse vídeo, né, como eu venho sempre falando. Mas assim, vou ser bem breve, né, no que Deus quis, no que Deus falou comigo e no que eu vi nas pessoas também. Eu fiz um vídeo passado explicando sobre o sangue do cordeiro e tal, né, que não somos mais aquela casa, né, mas que o sangue do cordeiro é o próprio sangue de Jesus que foi derramado na cruz por nós, né? Isso que nos deixa imune do espírito da morte, né? E coloquei exemplo do coronavírus e tal, né? E todos os espíritos de morte, né, cara, que existem. Só que eu vi pessoas colocando no Facebook, vi pessoas comentando, falando de, né, coisas sobre o que eu falei, né? Sobre que na Bíblia está escrito que devemos ficar em casa sim, que não que nós, né, não sei o que, bah, mas as igrejas, de algumas igrejas resolveram fechar, né? Fechar. Ah, vamos fechar por causa do coronavírus aí, né? Beleza. Tenho palavra pra isso também. Mas eu amo estar contra as pessoas, o cara, e a favor da palavra de Deus, mano. Eu amo isso. Bom, é, as pessoas falando, né? Tipo, algumas igrejas fecharam e tal. Não vou citar nomes, não vou citar placas aqui, porque o que eu prego não é a religião, não é a placa, e sim o nome do Senhor Jesus, né? Mas explicando, né? Resumindo, fecharam e tal, e aí fica aquela pergunta assim no meio. Tá, tipo assim, eles falam tanto do amor de Deus, falam tanto da cura, que Jesus curava, que Jesus expulsava demônios, né? Mas vamos dizer assim, que Jesus curava, né? E chega na hora daqui, ó, do aperto, né? Eles, pá, vamos fechar, né, mano? Pra não correr perigo. Ah, cara, beleza, esse é um ponto. O outro ponto. Será que é certo a gente ficar em casa e não ir à igreja? Será que é certo, vamos dizer assim, chegou no domingo, vamos fechar a igreja e tal, vamos ficar em casa que é mais seguro, né? Primeiro ponto, vamos ao primeiro ponto, tá? Como eu expliquei, é, Jesus, mano, ele nunca pregou a religião, nada, sabe? Sempre o amor de Deus, né? Mas o que acontece, cara? As pessoas esquecem que a igreja somos nós, entende? As pessoas não. Primeiro ponto, as pessoas esquecem que Jesus cura, que Deus cura ainda. Eles acham que aquele Deus que abriu o mar vermelho, aquele mesmo Deus que que colocou a nuvem, né, de fogo, né, aquela barreira de fogo ali no deserto, no frio, porque no deserto, assim, eu vou explicar, no deserto de noite é horrível, é muito frio, eu não sei quando abaixo do zero, e de dia, né, de noite é muito frio, horrível, e de dia é muito quente. E o que acontece? De noite, quando o povo de Israel, né, quando Israel foi liberto, né, fugiu lá do Egito com Moisés, de noite o Senhor Deus mandava uma coluna de fogo para que aquecesse eles, tu entendeu? E de dia, o nosso Deus, nosso próprio Deus de hoje ainda, colocava uma nuvem gigantesca sobre eles para que eles se protegessem do sol. E esse é o mesmo Deus que colocou essa coluna de fogo para esquentar eles, para aquecer eles. É o mesmo Deus que colocou essa nuvem sobre eles para eles não ter insolação, né? É o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, é o mesmo Deus que mandou Moisés tocar na rocha para que saísse água no meio do deserto que não tem água, é o mesmo Deus que fez cair o maná dos céus, fez cair pão do céu para que alimentasse o povo quando estava com fome, é o mesmo Deus que, pelo nome do Senhor Jesus, Jesus curou os enfermos, é o mesmo Deus que pegou e expulsou os demônios, e é o mesmo Deus que habita hoje aqui na terra, que nós falamos dele aqui na terra. É o mesmo Deus. E o que acontece? As pessoas, como eu falei,
o problema das placas religião, muitos pastores recebem com um dízimo que não existe mais, esse dízimo não existe mais. Se alguém quiser saber sobre dízimo, vai lá alguns, eu tenho poucos vídeos, tenho 5, 6 vídeos só no canal. Vai lá, volta alguns vídeos ali, vai ver o que eu falo sobre o dízimo, tá? O dízimo não existe mais e pastores vamos dizer assim, se sustentam com. Já vi pastores tirarem férias. Que pastor que tira férias da igreja? Ah, mas o pastor. Que trabalho! Ser pastor não é um trabalho, é um chamado que Deus deu para ele. Se é que é esse o chamado que Deus deu. Muitos pastores, né, não querendo julgar, Deus o livre, né, cara? Mas a maioria faz carteirinha para pastor. Tá? Eu digo, ó, de novo, 5 chamados. Nós temos 5 chamados: evangelista, pastor, mestre, apóstolo e profeta. Se Deus te chamou para evangelista, tu vai ser evangelista, tu não vai ser pastor, tu não vai ser mestre, tu não vai ser profeta, não que tu não tenha o dom de profecia, tu entende? Mas tu não vai viver fazendo profecia. Tu vai viver o chamado de evangelista, que é levar o evangelho a toda criatura que está no mundo, tu entende? Mas alguns, o que acontece? A maioria tem chamado de evangelista, tem chamado de mestre. Não, eu daí vai lá, faz a carteirinha de pastor, porque eu quero ser pastor. E não é assim que funciona. Se Deus te chamou para uma coisa, é sim, é ali que ele vai te chamar. Não é tu escolher, eu vou escolher um desses. Não, não é assim que acontece, tu entendeu? Mas o que acontece? Muitos pastores pegam o dinheiro, recebem salário com o dízimo, que já não existe mais, e começa a pregar. O que é pregar? É pegar uma palavra do Velho Testamento e falar. Não é errado, não estou dizendo que é errado, não é errado, tá? Fazer isso. E explicar sobre isso, tá? Mas o que acontece é que muitas pessoas acabam dormindo no culto porque não tem edificação. Uma vez chegou uma pessoa e falou bem assim: bah, cara, hoje eu caí no vício da bebida e do cigarro. Deu, tá, mas o que aconteceu contigo, cara? Não sei o que, né? Ele disse assim: bah, cara, olha, eu era um cara assim que pregava, fazia o chão estremecer. Eu louvava, eu tocava violão, as pessoas caíam em temor, não sei o que. Eu era um cara assim, ó, que eu pegava e profetizava na vida das pessoas, chorava, as pessoas se estremeciam quando eu chegava. Falava bem assim, cara. Ali eu parei de conversar com ele. Eu peguei, saí e me retirei. Sabe por quê? Porque não é tu que estremece o lugar, não é tu que faz as pessoas dobrarem os joelhos ali na tua frente, é Deus. Pode ser a palavra mais simples, pode ser com temor ou sem temor nas palavras, mas o Espírito Santo não é você, é o Espírito Santo que convence você do juízo do pecado eterno. Tá? Não é você que estremece o lugar a não ser Deus. Tu não é um Deus. Tu é um pecador como qualquer um. Tu é um ser humano como qualquer um. Tá? Você, pastores, evangelistas, mestres, profetas e mestres. E lá vai o bico. O problema é que estão pregando muito sobre dinheiro, estão pregando muito sobre avivamento. Uma coisa que eu concordo até, né? Sobre pregar sobre o avivamento, sobre o arrependimento, né, cara? Só que não tem ênfase, sabe? O problema das igrejas agora é que tu chega na igreja, nem sei, faz tempo que eu não vou numa religião, cara, numa placa, numa igreja de placa, o que que tem? Tu chega lá, eles oram, chamam alguém pra dar a palavra ali, 10 minutinhos. O que que acontece? Ah, três louvor, três louvor. Imagina se o Espírito Santo começa a se manifestar nesses louvores. E o que acontece? Não, acabou os três louvor, agora é a palavra. Beleza. Começa a palavra e tal, ali. 2 ou 1h30 de palavra. Pra que 1h30 de palavras? Eu posso falar 10, somente 2 frases e o Espírito Santo tocar nas pessoas por causa dessas 2 frases, entendeu? Não preciso ficar 1h30 na frente no púlpito falando e não acontecia nada. Muitas vezes muitas vezes eu saí da igreja porque as pessoas os pastores ficavam 1h30 lá pregando, não acontecia nada. Não tinha poder nas palavras, tu entende? Era só mais uma história contada de Moisés, de Davi, de Judas Iscariotes, sabe? Tem um monte de. É bom a gente saber. Só que tudo isso eu aprendi na Record, nos desenhos que tinha, sabe? Tudo isso daí eu aprendi ali.
E o que acontecia? Eu ia pra igreja, escutava a mesma coisa. Tu entende? E o que acontece? Pessoas, a maioria dos pastores agora pregam sobre dinheiro, sobre riqueza, que se tu der o dízimo, Deus vai te dar 10 vezes mais. Não quer dizer que ele não vai te dar, mas o que acontece? Uma vez eu dava dízimo, eu era fiel assim, cara, no dízimo, sabe? Mesmo trabalhando só nos domingos, eu dava meu dízimo. E eu vi que eu não recebia em volta e perguntei pra mãe, mãe, por que eu não tô recebendo em troca? Esse dinheiro eu dou. E a mãe falou bem assim, ele não vai te dar só em dinheiro, vai te dar em saúde. E o que acontece? A maioria saía da igreja porque Deus não dava em dinheiro, dava em saúde, tu entende? Dava. E eu realmente fazia anos que eu não ficava doente, cara, tu entende? Mas eu queria o quê? Eu queria o dinheiro, tu entende? Mas não é assim que acontecem as coisas. Bom, mas o que esses pastores querem? Eles querem tirar o dinheiro de vocês e esquecem da graça do Senhor Jesus, que Ele pode curar ainda. Por que que muitas igrejas têm palavras bonitas, têm hinos bonitos, mas não tem cura e nem libertação? Por que que agora tem que ter um culto específico para libertação? O Espírito Santo, ele é real, o Espírito Santo, ele é livre para habitar em qualquer lugar, no momento. E se eu tiver num culto normal, quer dizer que não pode ter libertação ali? Quer dizer que eu vou ter que esperar até a quarta-feira da libertação lá para mim poder ser libertado do meu pecado. O Espírito Santo é muito limitado na religião, nessas placas, tu entende? É muito grau de pessoas, muito grau de pastores e ter a capacidade de vir falar e pedir dízimo, sabendo que dízimo já não existe mais. É só pra ter o dinheiro. Ah, tudo bem, tem que pagar aluguel, né, do prédio, não sei o que. Eu te digo, se tu colocar, o que que a palavra de Deus diz? Coloca o reino de Deus e as demais coisas, a sua justiça em primeiro lugar. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer que o que tu precisar ele vai te dar. É só tu colocar ele em primeiro lugar. Mas esses pastores não querem colocar Deus em primeiro lugar. Eles não querem pagar o preço. O que, que eles fazem? Eles fazem os irmãos da igreja. Eles fazem as ovelhas pagarem o preço para eles. Tu entendeu? A igreja paga o preço, dá o dízimo, coloca a fé em ação ali. E eles não precisam fazer nada porque eles têm o dinheiro. Mas se eles pagassem o preço, é óbvio que aquele dinheiro ia aparecer. Jesus mesmo, quando entrou numa cidade que eles tinham que pagar imposto, eles não tinham moeda. Chegou o discípulo e falou para Jesus, Jesus, a gente não tem uma moeda para se dar, para dar para eles. E agora o que a gente vai fazer, né? O que Jesus mandou eles fazer? Ele faz assim, vai lá, Pedro, pesca um peixe lá e tu vai tirar 2 moedas da lá, cara, da boca do peixe. O que ele fez? Pá, tirou 2 dracmas que equivalia ao imposto que eles tinham que pagar lá, cara, tu entende? Então Jesus não precisava, porque ele colocava, por que acontecia isso, por que Jesus curava com facilidade, por que ele expulsava demônios com facilidade, não é porque ele era o filho de Deus, não. Ele não é só porque ele era filho de Deus, era porque ele colocava Deus em primeiro lugar. Quantas vezes na Bíblia eu li e ouvi pessoas dizendo que Jesus estava no meio de mais de 15 mil pessoas e ele simplesmente se retirava para ter com o pai dele, para estar na presença de Deus. Ele saía diretamente do meio das pessoas para estar na presença de Deus. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. Isso é colocar Ele em primeiro lugar. Tu entendeu? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o que Jesus queria, Ele tinha. Mas não porque Ele era filho de Deus, mas porque Ele colocava o próprio Pai dele em primeiro lugar. Vocês me entenderam? Espero que me entendam, né? E o que acontece? Vocês estão pagando o preço que o próprio pastor tinha que pagar pela igreja. Não é vocês que tem que, vocês estão indo lá para ser edificados da palavra, não para pagar imposto, não para pagar dízimo, para não pagar aluguel do prédio. Sabe por quê? Porque a igreja é vocês. Segundo ponto, a igreja é vocês. Não é prédio nenhum. Voltando àquela pergunta que falaram assim que nós devemos sim parar de ir na igreja por causa disso, por causa do coronavírus, que não sei o que. Não, negativo. A igreja somos nós, a reunião tem que continuar. O prédio, não precisa ir lá no prédio mesmo. O prédio não tem valor nenhum para Deus. O que tem valor para Deus é o corpo de vocês, é o templo de vocês.
Tu entendeu? Como eu falei, o sangue do Senhor Jesus já queimou por vocês, já foi derramado pelo corpo, pelo templo de vocês, pela casa que é o corpo de vocês. Então não é aquela questão, nós temos que ficar em casa para não pegar o vírus. O vírus vem pelo ar. Ele passa pela fresta da porta ali, entra e tu inspira, o vírus já era. Já era, pegou o vírus. O que adianta ficar ou não ficar dentro de casa? O que adianta? Não adianta nada. Como eu falei, deixa eu vou colocar aqui o versículo que usaram, tá? Para dizer que nós temos que ficar trancados sim dentro de casa, tá? Aqui então tá em Êxodo capítulo 12, versículo 12. E fala assim, ó, e eu passarei pela terra, aqui fala sobre uma das pragas do Egito, né, que era o espírito da morte, né, passando pelo, né, e iria levar o primogênito. Versículo 12 falava assim, ó, e eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinais nas casas em que estiverdes. Tá? Então, teria que passar. Versículo 3 fala aqui, ó. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: os 10 desse mês, tomem cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Daí eles iam passar, né, de tarde, iriam passar em volta da porta, né. Versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortalidade quando eu ferir a terra do Egito. Foi mais ou menos esse versículo que eles usaram contra mim. Que então eles teriam que ficar dentro da casa, né, onde estava o sangue ali, para que o espírito da morte não pegasse eles, né, para que Deus não levasse eles, né, o primogênito da família deles. Só que o que eu ando dizendo? Que o Senhor Jesus morreu por nós e o sangue do Cordeiro já não era mais passado na porta da casa material, mas sim da porta espiritual do nosso coração. Se nós abrir o nosso coração e pintar a nossa porta espiritual, que é o coração, com o sangue do Senhor Jesus, deixar que Ele derrame o sangue dele no nosso coração, o espírito da morte não entrará e não fará dano nenhum em nós, tu entende? Nem em nós e nem na nossa família. Mas só que eles quiseram usar isso, que eles obedeceram a Moisés, ficando na casa, né? Tudo bem, naquela época tinha que ficar, porque foi um mandamento de Deus. E eles querem usar isso para dizer que nós não devemos mais ir à igreja, de que eles estão certos de ter fechado a igreja lá, né? O local lá, e ficado em casa, porque assim foi uma vez com Moisés e agora vai ser de novo. Só que Moisés não está aqui, essa lei não, esse mandamento que foi para naquele tempo para Israel, e Jesus veio e derramou assim, ou aquele sangue do cordeiro daquele animal lá, foi derramado o sangue do Senhor Jesus por nós. Tu entende? Então isso daqui já não vale mais. Isso daqui é história, ficou para trás. Jesus nasceu, cresceu, aos 30 anos ele começou a sua missão aqui na terra. Quando ele morreu, ressuscitou, aí tudo se tornou novo para nós. O sangue do Cordeiro foi derramado por nós, não pela nossa casa material, mas sim por nós, pela nossa casa espiritual, tu entende? Então, então a nossa vida agora já não é mais material, e sim espiritual. Então tentaram usar esse versículo contra mim, sabe? Falando isso e tal, de que devemos sim ficar em casa, mas não, cara, não, não e não. O prédio, o material lá, deixe que fique lá, não vá mesmo, não vá mesmo, mas não deixe de fazer reunião, não deixe de pregar a palavra de Deus, não deixe de evangelizar as pessoas por causa de um simples vírus, por causa de uma simples gripe, como muitos dizem, é só mais uma gripe, e outros dizem, não, mas já matou várias, vai lá na Itália, já mandaram eu ir lá na Itália ver os caras lá, mandaram eu ir lá pra China lá, se eu fosse lá eu ia pregar o evangelho e creio que eu iria curar algumas pessoas se crescem ainda, tu entende? Se crescem ainda no poder de Deus. Porque eu não posso fazer isso sozinho, vocês têm que crer também. Então eu acredito que se chegar alguém aqui e falar, bah, eu tô com isso, tô com aquilo, vou abraçar o irmão e vou repreender aquilo dali, tu entende? Eu não tenho poder nenhum, mas o nome do Senhor Jesus, o, o, a,
O nome do Senhor Jesus, o poder é dele. Então tem poder sim, tu entende? O nome dele, não o meu, não meu nome, não as minhas palavras, mas assim o nome dele. Então sim, repreenderei todo o mal contra a vida de vocês, contra a minha vida, repreenderei toda a angústia, tá? Todo o espírito de morte da vida de vocês, sim, mas não por mim, mas pelo nome do Senhor Jesus. Só que eu não tenho medo disso. Se eu tiver que atravessar a cidade para ir na igreja, se eu tiver que atravessar a cidade para ir numa reunião, numa oração, eu vou ir porque foi isso que o Senhor Jesus mandou nós fazer. E de pregar o evangelho a toda criatura, né? Para que cresce nele, cara. É só isso. Por que vocês têm tanto medo? Vocês cristãos, porque tem tanto medo? Daí colocam que Jesus está na porta, está batendo ali, na porta do teu coração, ele está batendo ali para deixar, e você tem que deixar ele entrar. Mas por que é tão fácil colocar no Facebook? Como é que é tão fácil mandar uma mensagem para uma pessoa e é tão difícil tu chegar na porta dessa pessoa e falar isso para ela? Chegar, o Espírito Santo manda tu falar algo para a pessoa. Ah, não, eu tô com vergonha, não vou falar. Porque é tão difícil tu chegar e falar pessoalmente para a pessoa? Não, tu tem que colocar no Facebook, tem que colocar em tal lugar, nas redes sociais lá para pegar e mostrar para as pessoas. Bah, Jesus tem um plano na vida de todos vocês. Só que a palavra de Deus não é para todos. Tu entendeu? A palavra de Deus não é para todos, é para alguns, aqueles que realmente querem ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque por causa da soberania de Jesus, por causa do livre-arbítrio, você escolhe se quer ou não quer escutar da palavra dele, você escolhe se quer ou não quer viver com ele. Se você escolhe viver com ele, aí sim vai chegar alguém e vai falar da palavra para ti. Se você não quer, não tem importância nenhuma com Deus, não vai chegar ninguém em falar da palavra para ti. Mas como tem aquelas pessoas que chegam e colocam para todos, né? Bah, Deus tem, não é errado, Deus tem um plano para na vida de todo mundo mesmo, só que não é para todos, porque nem todos querem ouvir de Deus, nem todos querem aceitar Deus. E quero quebrar aqui, ó, quero quebrar coisas que pessoas falam, cristãos falam, porque eu aceitei a Deus. Quero aproveitar e explanar tudo aqui, porque eu aceitei a Deus tal dia, do tal mês, de tal ano lá. Eu me batizei em tal. Isso não importa nada, mano. Isso não importa nada se tu vive na mesma mesmice, no mesmo, na mesma vida de pecado. Tu chega pra alguém, evangeliza, mas daí pelo WhatsApp, pelo Facebook, tu é diferente, tu é como se fosse uma pessoa normal, tu não mostra a palavra de Deus, tu não é luz do mundo, nem o sal da terra. Tu não é a diferença nesse mundo. Mano, tu tá totalmente errado, tu não aceitou Jesus no momento que tu se batizou lá com 8, 9, 10, 12 anos lá, tu não aceitou Jesus no momento em que ele te perguntou dentro da igreja lá se tu aceitava ele como Senhor e Salvador. Tu tem que aceitar ele todos os dias. No momento em que tu acorda pela manhã, tu tem que aceitar ele na tua vida de novo. Porque o que adianta, se tu não aceitar ele já no começo da manhã, ou na tarde, ou na noite, a tua vida será um inferno e voltará a ser uma vida de pecado novamente. Tu tem que aceitar ele todos os dias, não é somente aquele dia lá que tu não, agora eu mudei a minha vida. Tu tem que mudar de vida todos os dias. Tu entendeu? Eu tenho que mudar minha vida todos os dias, eu tenho que aceitar Deus todos os dias. A mesma coisa tu dizer pra alguém que tu ama a pessoa, não, eu te amo, cara, essa palavra eu te amo não existe, tu tem que amar a pessoa todos os dias. Essa palavra eu te amo tá no passado e tu já viveu isso, tu já amou ela, tu tem que viver ela no presente, tem que continuar amando ela no futuro. E é assim com Deus. Tu tem que se reconciliar com Deus, não é, bah, ontem eu tava no pecado, hoje eu não tô mais, hoje eu aceitei a Jesus. E outra, tu não aceita Jesus, é Jesus quem te aceita. Quem é você para aceitar Jesus? Quem é você? Ele não tá implorando pela tua vida, é você que tem que implorar para Deus estar na tua vida. São coisas que ensinaram para mim dentro da igreja totalmente errado e agora eu vejo totalmente diferente. Eu quero alertar, não tô brigando com vocês, não quero falar mal de ninguém aqui, só quero colocar a verdade na frente de vocês, tu entende? Palavras malditas que são mal faladas dentro da igreja e que vocês, assim, por não raciocinarem na hora, vocês deixam se levar, deixam passar, tu entende? Então, assim, o Espírito Santo, cara, o Espírito Santo, ele tá dentro de nós.
Ele não está dentro da tua casa, ele não está dentro do teu carro, ele está dentro de você. Você quer ter uma intimidade com ele? Vai até o teu quarto, fecha a porta do teu quarto e tenha intimidade com ele. Ele vai se manifestar a você dentro do teu próprio quarto. Mas no momento que você sair do quarto aqui e sair buscando a ele, ele vai voltar a estar dentro do templo dele. E quem é o templo? Qual é o templo dele? O templo do Espírito Santo é você. Não é mais aquele templo de pedra, como tem o templo de Salomão lá em São Paulo, não sei aonde. Lá em Israel tem um próprio templo lá, que do lá já não existe mais, que do lá é passado. O que vive agora é Cristo em nossas vidas, é o templo do Espírito Santo. E o templo do Espírito Santo somos nós. É isso que eu quero explicar pra vocês. Entende? Então assim, não tem essa, não me dá desculpa de que eu não vou na igreja hoje por causa do coronavírus. Tô pouco me lixando com esse coronavírus ali, cara. Tu entende? O sangue, porque o sangue de Jesus ali, ele tá. Eu tô coberto por esse sangue. Eu não tô procurando evitar contato com isso. Por quê? Porque o sangue do Senhor Jesus já está sobre mim. E onde está o sangue do Cordeiro, que é o sangue do Senhor Jesus agora, o espírito da morte não entra. O espírito da morte não faz caminho nenhum contrário a não ser o caminho de Deus na tua vida. Simples, 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 simples. Busca a Deus, só busca. Não precisa ir na igreja para buscar Deus dentro do teu próprio quarto, na tua mente. Assim como tu tem mente maliciosa, assim como tu tem mente para desejar algo que não é teu, assim como tu tem mente para cantar coisas absurdas dentro da tua mente, tu usa ela pro bem também, usa para ela para buscar Deus, para falar com o Espírito Santo. O Espírito Santo, se tu realmente está aqui, se manifesta e realmente, de uma vez que você pedir, essa primeira vez, essa única vez, ele vai se manifestar e não tenha medo, não tenha dúvida. Se tu tiver dúvida, como é que ele vai se manifestar? Porque tu tá duvidando dele. Entende? Então não venhamos ter medo das coisas. Jesus está vindo, tá vindo. Ele tá vindo desde quando ele morreu. Naquele tempo lá, Sodoma e Gomorra viviam em prostituição, coisa que tem hoje. Se davam em casamento, coisas que se fazem hoje. Viviam em guerras, não eram em guerras no tempo de Davi, no tempo de não sei quem. Hoje também. Tu acha que não tinha peste, não tinha vírus naquele tempo? Tinha também. E hoje tem. Jesus está vindo já faz 2000 anos. E realmente não passa dessa geração, como diz ele. Há 2000 anos atrás ele falou que não passava daquela geração e não passou. Todos daquela geração morreram e se encontraram com Deus. Ou tu acha que aquilo dali não foi a volta de Jesus para eles também quando eles morreram? Se eu morrer agora, a volta de Jesus para mim aconteceu se eu morrer. As pessoas acham, as pessoas estão esperando Jesus vir. Mas cuidado, que tanto que tu espere ele vir ele não vai vir mais, não sei o que. Cuidado. Ele pode vir muito bem antes do que tu pensa. Não vai achando que ele vai vir, que tu vai ver o céu só quando ele vir. Cuidado que tem a morte. Tem a morte. E tu pode morrer antes dele vir e pode muito bem quebrar o pescoço, né? Achar que tá subindo as escadas ali, não olhar para onde tá pisando, torcer o pé, querido, desce lá para baixo de novo. Só que aí não tem volta. Depois que tu morre, não tem volta. Depois que Jesus vir, também não vai ter volta. Então cuidado, cuidado, tá? Não tô aqui para julgar ninguém. Como a palavra de Deus diz, não julgueis para não ser julgados, mas como eu vou julgar aquele que já tá julgado, né, mano? Então, queria só abrir os olhos de vocês. Não deixe de buscar Deus, não deixe de ir em reunião. O prédio tá lá, não precisa ir no prédio, não precisa mesmo. Lá não é a igreja é você. A igreja é comunhão, é você. Onde tiver 2 ou mais ali, o Espírito Santo estará. Porque é a igreja. Se tiver só você, ele não vai estar, não. Se tiver só você, você vai entrar na presença do Espírito Santo e você vai estar em comunhão com ele. Você vai estar no íntimo com ele. Se você tiver em 2 ou mais, você estará em comunhão com a igreja.
Você estando sozinho com o Espírito Santo, você fortifica o teu bem espiritual. Você estando entre dois ou mais aqui nessa terra, aqui entre dois ou mais da igreja aqui, você estará fortificando a sua carne, para que você não caia em tentação, tu entende? Mas é isso aí que eu queria deixar, cara. Ah, tô com uma dor nas costas, meu Deus do céu, mano. É... Mais uma vez não deixaram perguntas, não deixaram, não tô mais perguntando se querem, se tem, porque vocês não têm dúvidas, parece, né? Vocês não têm dúvidas, então não tô perguntando se vocês têm dúvidas, se vocês têm perguntas, né? Enfim, é isso aí que eu queria falar, é isso aí que eu queria deixar pra vocês. Se não entenderam, fala, né? Comenta alguma coisa ou me chama, porque a maioria me conhece, a maioria que está inscrito nesse canal e que vê esses vídeos me conhecem. Então me chama e me faz alguma pergunta. Como teve pessoas que me perguntaram, perguntas é, mais fechadas, tu entende? Que eu não vou falar aqui, não vou falar aqui porque é coisas de pessoas, tu entende? Então eu não posso estar falando é, perguntas assim que não é pro público, né? É pra. Ela queria uma dúvida dela mesmo e eu tirei essa dúvida, né? Espero que eu tenha tirado. Mas são dúvidas que não precisa ter vergonha, porque se for mais fechada essa pergunta, eu não vou colocar aqui, não vou perguntar assim como tem pessoas que me fizeram perguntas assim, eu não vou falar, né? Mas é isso aí, cara. Então não deixe de buscar a Deus, não deixa, tá? Porque tu buscando a Deus, tu vai ficar imune. Quanto mais tu buscar a Deus, mais Ele vai satisfazer o desejo do teu coração e mais tu vai ficar imune dessas pragas que estão por vir, né? Então, é isso aí. É nóis.